em nome do Partido Socialista na história recente do nosso Conselho e, por último e não menos importante, cumprimentar todos vocês, os nossos convidados, os militantes, os simpatizantes que efetivamente se resolveram juntar esta noite neste jantar dos Reis. A primeira coisa que eu gostava de fazer era dizer que é com enorme satisfação que vejo esta sala repleta e cheia. E por isso, por um lado, quero em primeira instância agradecer a todos aqueles que trabalharam para que isto fosse possível, desde logo ao secretariado, desde logo à Comissão Política do Partido Socialista, de uma forma especial à Agostinho, aos senhores vereadores, ao Sr. João Ribeiro, a todos aqueles que foram efetivamente o motor desta noite, aqueles que direto ou indiretamente acabaram por contribuir que esta noite se realizasse, o Sr. José Armando, que nos recebe também neste espaço, o Sr. Costa dos Vinhos, a Celeste com o pão, todos aqueles que vão contribuindo direto ou indiretamente para que esta noite fosse possível. Mas mais do que isso, e esta noite é possível por todo o trabalho que temos vindo a desenvolver e que vai na realidade acontecer e que vai ser abrilhantado ainda mais, e por isso um cumprimento aos SEDARF, um cumprimento aos Alesib, um cumprimento à Tânia Sampaio que por aqui passarão, mas sobretudo todos nós que estamos a fazer e a trabalhar e a criar condições para existir esta noite, esta não faria sentido se não tivessem todos vocês aqui. E daí que eu queria pedir uma grande salva de palmas, mas não é uma salva de palmas igual àquela que eu ouvi há bocadinho e que tenho ouvido a noite toda, porque parece-me que o frio aqui dentro não está assim tão grande. Era uma verdadeira salva de palmas, forte assim. Todos. Ei. Muito melhor, muito melhor. Porque na realidade este jantar deixou de existir, foi um jantar que ficou suspenso pelo Covid, foi um jantar que não existiu face ao processo eleitoral, foi um jantar que na realidade ficou, de certa forma, intermitente depois das últimas eleições autárquicas. E este jantar é verdadeiramente importante. E é verdadeiramente importante porque na realidade, por um lado, prova que na realidade existe consonância entre aquilo que é na realidade a atividade do Executivo, a atividade do Partido Socialista e todos os nossos apoiantes e todos os nossos simpatizantes, porque num dia de inverno, num dia frio, num dos dias mais frios dos últimos tempos, num dos invernos mais frios dos últimos anos, temos aqui 400 pessoas sentadas. E isto prova que não estamos em campanha eleitoral, prova que na realidade não fazemos jantares apenas e só na campanha eleitoral e prova que estamos vivos e que estamos aqui a trabalhar em prol do povo de Vizela e, por outro lado, continuamos a merecer o vosso apoio. E por isso, este jantar é verdadeiramente importante e a quando o Movimento Vizela Sempre e agora com o Partido Socialista fazemos e iremos continuar a fazer esta como outras iniciativas. Este jantar tem servido ao longo dos últimos anos para fazer algo que eu acho que é muito relevante e muito importante. Não só para convivermos, não só para podermos desejar, que é o que irei fazer no fim, um ano feliz de 2023 para todos vocês, mas para fazer aqui algum balanço. Não vou fazer um balanço aprofundado, mas vou-vos deixar aqui algumas ideias que estão subjacentes ao vídeo, que todos já viram e que vão vendo e que vai crescendo e se vai desenvolvendo. E o que eu vos posso dizer é que os últimos anos foram anos difíceis. E que, na realidade, ser Presidente da Câmara, com todas as dificuldades que nos fomos deparando, foram, efetivamente, anos difíceis. E foram anos difíceis porque encontramos um Conselho sem qualquer tipo de infraestruturas e de meios. Foram anos difíceis porque encontramos um Conselho completamente endividado. Foram anos difíceis porque a Câmara não estava organizada. Foram anos difíceis porque encontramos uma pandemia neste processo todo. E são anos difíceis porque estamos a ter uma grande inflação e estamos a ter uma das maiores crises energéticas da nossa história recente. Mas se tudo isto foi difícil, ninguém pode negar a nossa determinação, a nossa vontade de construir uma Vizela melhor. Uma Vizela à Vizela. E por isso eu queria dizer que nós temos 5 grandes marcas que temos feito ao longo dos últimos anos, que por acaso são 5 anos e meio. E eu vou dizer quais são.
A primeira é que investimos nos serviços municipais. Criámos condições para ter serviços municipais a dar respostas às pessoas. A segunda, investimos nas pessoas. Este investimento nas pessoas foi com as festas, foi com as atividades, foi com a ida à Quinta da Malafaia, foi com a vivacidade que Vizela ganhou e com isto uma enorme notoriedade regional e nacional. Mas também investimos nas famílias. Quando? Quando baixamos os impostos para os impostos mais baixos dos últimos 10 anos na história do nosso concelho. E por outro lado, quando aumentamos 4 vezes mais os apoios sociais que são atribuídos no nosso concelho. E depois de, na realidade, investirmos nos serviços, investimos nas famílias, investirmos nas pessoas, também criamos um novo concelho. Aqui passou um vídeo com muitas e muitas obras. E durante a campanha eleitoral eu dizia que eram 16 milhões de euros, 10 milhões financiados e que 6 eram da Câmara. Volvidos 5 anos, eu vou-vos dar os números atualizados. É que a verdade, neste momento, e depois de 5 anos em funções, a Câmara Municipal de Vizela fez um investimento de 21 milhões e 600 mil euros em obras. Destes 21 milhões, 14 milhões foram atribuídos e dados diretamente pela Administração Central. E a Câmara Municipal gastou 7 milhões e 400 mil euros. Este é o valor que foi investido no Concelho de Vizela. 21 milhões de euros. Para dizer isto, que na realidade eu dizia que eram 35 obras. Mas a verdade, feitas as contas, neste momento estão feitas 60 obras no Concelho de Vizela. Cerca de 45 no término do mandato. E agora, neste novo ano, já foram feitas cerca de 15 grandes obras. O que é que eu queria dizer? Não foram, efetivamente, todas as obras que desejávamos, todas as obras que queríamos, mas foram feitas muitas obras. E quais são as obras que me dão prazer? As obras que me dão prazer são as obras impossíveis. Quais são as obras impossíveis? São as obras que eu, quando apareci como candidato, cada vez que falava nelas, as pessoas olhavam para mim e diziam: que mentiroso. Cada vez que eu ia a um clube ou uma associação prometer que íamos fazer os sintéticos, as associações, as direções, os presidentes diziam assim: que mentiroso. Tantos já vieram aqui prometer os sintéticos e nunca houve sintéticos. E vem ele agora, coitadinho, prometer os sintéticos. Ou então, quando eu prometia que ia fazer as obras na Praça da República e no Jardim Manuel Faria. Mais uma vez, quer em funções, quer durante a candidatura, diziam assim: que mentiroso. Aos anos que se promete isso. Já se puseram outdoors na Praça da República a dizer que se fazia a obra. Já se fez discussões públicas. Já se apresentaram projetos e a obra nunca foi feita. Que mentiroso. Ou então, quando, na realidade, eu disse que iríamos fazer uma ponte sobre o rio. Esta foi a maior mentira da minha campanha eleitoral. Porquê? Não eram as pessoas que estavam à minha frente que não acreditavam. Eram as pessoas que estavam à minha frente, para quem eu falava, a quem eu pedia os votos, mas as pessoas que estavam ao meu lado e algumas atrás de mim chegavam a pensar assim: nós apoiámos, mas isto de fazer uma ponte em Tagilde vai ser difícil, eu diria quase impossível. A verdade é que todas estas obras, até as impossíveis, estão feitas. E a verdade é que temos conseguido não só fazer todas estas obras, não só baixar os impostos, não só fazer as festas, mas baixar a dívida municipal. E o que eu costumo dizer sobre esta matéria é, na realidade, não me perguntem como é que é possível. Têm é que perguntar ao meu antecessor como é que a dívida aumentava de forma exponencial sem haver obras. Porque, na realidade, a gestão que nós impomos neste momento da Câmara Municipal de Vizela é, sem dúvida, extraordinária e com provas dadas. O que é que eu vos queria dizer mais? Queríamos dizer também que, na realidade, mais do que falarmos aqui do passado, é preciso também falar do futuro. E falar do futuro, e eu agora já sei que vocês não vão pensar que eu sou mentiroso. Alguns. A verdade é que vamos começar
a construir os passadiços no Concelho de Vizela. Na próxima sexta-feira, 2 a 8 dias, vem cá o Sr. Ministro do Ambiente lançar a primeira pedra para a construção dos passadiços ao longo do rio Vizela e no Ribeiro de Sá. Mas não são só os passadiços. 1.800.000 euros de investimento, financiados por 1.200.000 euros pela Administração Central. Vamos começar outra obra impossível, a do Castelo. Já estão os projetos aprovados, já está o financeiramente cabimentado, já está o empréstimo consolidado, e o que eu acredito é que vai acontecer a mesma coisa que a ponte. O que é que aconteceu com a ponte? Vocês não sabem, mas eu vou-vos contar. Quando apresentámos o projeto da ponte, dissemos: neste momento não há apoio no quadro comunitário para se fazer a ponte. E por isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a ponte com um empréstimo. E pedimos um empréstimo de sensivelmente 1 milhão de euros. E eu, em reunião de Câmara e Assembleia Municipal, depois de conversar com a Sra. Ministra responsável pelos fundos comunitários, disse: nós vamos pedir este empréstimo. Mas nós vamos conseguir o dinheiro no âmbito do quadro comunitário para pagar este empréstimo. Nós vamos conseguir, num grande chavão, que é um envelope financeiro que se chama overbooking, dinheiro para pagar a ponte. E também aí havia muita gente que não acreditava. Aqueles que não acreditavam na ponte, muito menos acreditariam que nós fazíamos a ponte, sem dinheiro nenhum de comparticipação, e que passado 2 anos, praticamente, da ponte estar totalmente concluída, nos iam dar dinheiro para pagar. E eu vou-vos dar uma notícia. A verdade é que a Câmara Municipal de Vizela já recebeu 1 milhão de euros para pagar o empréstimo que tínhamos contraído. 1 milhão de euros para pagar o empréstimo que tínhamos contraído. E é por isso que, na realidade, o investimento no Concelho de Vizela acontece. Porque este investimento não é única e exclusivamente feito com o dinheiro da Câmara, com o dinheiro dos vizelenses. É feito, sobretudo, com o investimento que é feito no quadro comunitário de apoio, da Administração Central e todas as verbas que nós conseguimos obter. Nós passamos do pior aluno do país, o pior aluno, éramos o concelho que menos utilizava as verbas comunitárias, para o melhor aluno do país. Toda a gente sabe, nesta região e no nosso país, que nós somos os que mais gastamos rapidamente o dinheiro do quadro comunitário. Assim sendo, gosto de este ano de uma forma especial. Primeiro porque já fizemos o cumprimento de mais uma promessa eleitoral, que foi o facto de termos feito o referendo. Haviam pessoas que diziam: se calhar agora já não fazia sentido fazer o referendo. Toda a gente já sabe que é o 19 de março. Até porque antigamente não havia festa, agora há festa. Até porque antigamente havia dúvidas, mas agora já não há dúvidas. A verdade é que nós cumprimos. Porque se nós não tivéssemos cumprido, quando chegassem às eleições iam dizer: prometeram um referendo e não o fizeram. Mas mais do que isto, é que na realidade o resultado do referendo não foi assim tão líquido. E houve muita gente a votar no São Bento. E a verdade é só uma. É que quer queiramos, quer não, esta questão ficou resolvida de forma inequívoca, passado 25 anos, e agora ninguém pode mais falar. E por isso mesmo vamos fazer agora 25 anos, vamos fazer as maiores comemorações do Concelho de Vizela. Vamos fazer muita festa. Vamos fazer uma feira de bolinhol, vamos trazer aqui muitos artistas, o Kim Barreiros, vamos trazer aquilo que efetivamente já é uma tradição no Concelho de Vizela, que vai ser a Carolina dos Landes com a Filarmónica. Vamos ter os MLJ4, vamos ter um conjunto de artistas que vão participar. Mas o que eu apelo, sobretudo, é a participação nesta festa, por um lado, porque na realidade esta vai ser uma grande festa, em particular o dia 18 à noite, onde vamos ter um grande espetáculo com a Carolina dos Landes, com a Filarmónica, com DJs, com videomapping pela primeira vez na história do nosso concelho, no castelo, antes de ele ser recuperado, fogo de artifício dentro do castelo, tudo como nós merecemos. Não há ninguém neste país que mereça mais do que nós comemorar em grande o dia do seu concelho. Porque não há ninguém
que tenha lutado tanto por o seu conselho. E nós merecemos. E isto não era feito. E comigo, enquanto Presidente da Câmara, vou honrar sempre este compromisso. Mas vamos fazer mais. Porque não é apenas festa, nem nos podem criticar. A verdade é que vamos lançar 5 livros. 5 livros. Livros que vão ficar na história do nosso concelho. Livros de fotografias. Vamos ter um livro com centenas de fotografias da luta autonómica. Com 2 ou 3 parágrafos, só fotografias. Porque muitas das vezes a história acaba por, de certa forma, ser contada em várias perspectivas, com várias intuições, na primeira ou na segunda pessoa, com um papel relevante ou não. E por isso vão ser centenas e centenas de fotografias. Um livro só de fotografias. Vamos fazer um livro que vai ser um livro muito importante. Que vai ser um livro esclarecedor. Esclarecedor. E um livro que vai avivar a memória de todos os vizelenses. Que é o livro que vai publicar os discursos que foram tidos no dia 19 de março de 1998 na Assembleia da República. E este livro vai permitir perceber as posições que os diversos partidos tomaram então sobre a história do nosso concelho. Mas vamos ter outro livro ainda. Vai ser um livro muito, muito importante. Vai ser um livro dedicado às crianças. Um livro que vai contar de forma animada a história do nosso concelho para ser distribuído pelas crianças. E depois, vamos ter 2 livros importantes também. A reedição de um livro que foi escrito pelo Sr. Manuel Campelos, na altura Presidente da Câmara, Dr. Francisco Ferreira, que não fiz um agradecimento inicial pela sua presença, mas que muito agradeço, não só a presença, mas todo o apoio que me tem dado ao longo da minha vida política, e dizer que este livro vai ser reeditado porque é um livro factual. Não é um livro que tem qualquer tipo de interpretação extensiva. É um livro que conta apenas e só com datas aquilo que aconteceu. E por último, e não menos importante, vamos ter o maior documentário feito numa parceria entre a Câmara Municipal de Vizela e a Rádio Vizela sobre a história do concelho, com a participação de dezenas de pessoas que estiveram associadas à luta autonómica dentro do nosso concelho, fora do nosso concelho, a nível nacional e a nível local. Tudo isto para vos dizer que este é, efetivamente, um ano de festa. Este é, efetivamente, um ano em que, na realidade, todos os vizelenses devem estar felizes. Porquê? Porque já não se diz em Vizela, se calhar não valeu a pena lutar pelo concelho. Porque vamos fazer 25 anos de uma forma que, na realidade, poucos conseguem fazer. Poucos concelhos conseguem fazer. E por isso mesmo, não poderia deixar de terminar esta minha intervenção agradecendo todos aqueles que diariamente apoiam a atividade deste Executivo Municipal. Por um lado, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que na realidade lidera aquilo que é a nossa Assembleia e que está efetivamente ao nosso lado, sempre que necessário, a apoiar as nossas decisões. Para o Sr. Presidente e para a Assembleia Municipal, uma grande salva de palmas. Uma grande salva de palmas para todos os presidentes da Junta. Têm sido incansáveis ao nosso lado e sempre predispostos a ajudar-nos. Uma grande salva de palmas para a Sra. Vice-Presidente e para os Srs. Vereadores que ao meu lado conseguem todos os dias, apesar das adversidades, com um sorriso fazer crescer e desenvolver Vizela. E por último, e não menos importante, todos aqueles que têm estado ao nosso lado nesta difícil caminhada. E não me perco muito mais tempo, mas quero-vos dizer que é uma difícil caminhada. Não só por aquilo que eu referi, mas pelas 2 eleições que tivemos. A primeira eleição foi difícil, porque éramos candidatos contra o Partido Socialista no concelho mais socialista do país. E eu aqui quero-vos contar uma história muito interessante, logo a seguir às eleições, que consegue
demonstrar o quanto foi importante ultrapassar esta barreira, mas que na realidade, mesmo sendo difícil, com todo o trabalho, com toda a dedicação, com todo o apoio de todos aqueles que efetivamente nos ajudaram a conseguir alcançar aquele objetivo, entrou uma senhora já com alguma idade na minha sala e eu recebia, e eu disse-lhe, e ela disse, Sr. Presidente, os meus parabéns. E eu, muito obrigado. Mas já viu que isto foi uma loucura. Isto foi muito difícil. Ganhar as eleições no conselho mais socialista do país contra o Partido Socialista, onde se dizia que até um porco com a bandeira do Partido Socialista ganhava as eleições. E a senhora virou para mim e disse-me assim, ó Sr. Presidente, isso é muito verdade, mas era preciso que o porco fosse socialista, e ele não era. A segunda nota, que me parece tão muito relevante, é que estas últimas eleições também foram difíceis. Ganhámos com 74%, mas foram muito difíceis. Porquê? Porque se na primeira era difícil perceber que nós éramos todos socialistas e que fomos como independentes, e que aqueles que não eram socialistas foram pelo Partido Socialista, e que depois até apareciam pessoas a seguir às eleições, chegaram ao pé de mim e disseram assim, Sr. Presidente, os meus parabéns, ganhou. E ganhou com o meu voto. Eu voto sempre no Partido Socialista. Assim, enganou-se desta vez, mas não lhe disse nada, não lhe disse nada. Até nesta altura, que isto era tão difícil, estas últimas eleições também tinham uma dificuldade. Porque na política há coisas muito difíceis de fazer. E o que era difícil de fazer nestas eleições? É que na realidade era muito difícil passar uma mensagem que é como é que eles estavam todos desavindos e agora estão todos encontrados? Como é que nós conseguimos juntar um lado com outro lado que tiveram grandes divergências e que agora vão para eleições? Como é que provamos que isso não era oportunismo, mas que era em prol do Conselho de Vizela? E isso era difícil, mas conseguimos. E por isso mesmo quero aproveitar este momento para agradecer a todos vocês o facto de estarem ao meu lado, porque na realidade nesta caminhada que fazemos e que vamos continuar a fazer, existe um único objetivo, que é fazer crescer Vizela, dar sentido àquilo que foi e é a nossa luta pela nossa autonomia e pelo nosso assumir enquanto vizelenses. E por isso, quero-vos desejar a todos um bom jantar, um bom ano e uns 25 anos do nosso Conselho em grande. Viva Vizela! Vizela sempre! PS! 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 Vizela é assim e luta até ao fim. E agora chamem comigo o próximo presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo! Vítor Hugo! Vítor Hugo! Vítor Hugo! Vítor Vítor Hugo, mas quero dizer, Vizela é sim e luta até ao fim. Vizela é sim e luta até ao fim. Vizela é sim e luta até ao fim. O meu primeiro abraço, e apesar da rouquidão, é para todos vocês. Eu, se pudesse, beijava todos vocês, dava um abraço, porque eu estou muito feliz. E esta é a forma, apesar do Covid, de agradecer a todos vocês o resultado que tivemos. Porque este resultado é um resultado que prova algo. Que o povo de Vizela é sábio. É sábio no que pensa. É sábio no que faz. É sábio no que diz. E é sobretudo sábio no que decide. E por isso é que deu a maior, a melhor e a grande vitória eleitoral
não só em Vizela, mas em todo o país. Somos todos de Vizela. Eu vou ser presidente da Câmara do Jorge Pedrosa, do Francisco Correia, de todos os vizelenses. E por isso eu digo uma coisa que é muito relevante. Não fui eu que ganhei estas eleições. Não foi o Dr. Fernando Carvalho que ganhou estas eleições. Não foi o Movimento Vizela Sempre que ganhou estas eleições. Não foi o Partido Socialista que ganhou estas eleições. Quem ganhou estas eleições foi Vizela e os vizelenses. E o meu compromisso é continuar a fazer crescer a terra que me viu nascer. Obrigado a todos. Vizela é sim e luta até ao fim. Vizela é sim e luta até ao fim. Podemos festejar alguma coisa, ele está sempre presente. Obrigado, Chico. Cumprimento a Senhora Deputada da República, Dra. Irene Costa, as Senhoras e os Senhores Deputados da Assembleia Municipal, os Senhores Presidentes de Juntas e nas vossas pessoas cumprimento todos os vossos membros das vossas equipas. Um cumprimento para todos aqueles que aqui estão, para esta família que, além de ser uma família socialista, é, acima de tudo, uma família vizelense. Uma família que eu dizia aqui há dias, quando me perguntaram qual era o motivo, ou um dos motivos que fez com que surgisse o 19 de março, eu disse que um dos motivos, além de outros, é evidente, era que estávamos perante um povo resiliente, um povo lutador, um povo que sabia o que queria e que só parava quando alcançava os seus objetivos. E sem dúvida alguma que os vizelenses, nestes últimos anos, para além da luta autonómica, deram um exemplo para todos nós e, digamos, para todo o mundo, de que quando têm um objetivo e pretendem esse objetivo, que lutam, que mudam e que acompanham os ideais daqueles em quem acreditam que serão as pessoas melhores para dirigir os seus destinos. Foi isso que aconteceu nos últimos anos em Vizela. E hoje que estamos aqui neste jantar, em comunhão, uma comunhão política, mas que acima de tudo também é uma comunhão de amizade, em que estamos no início de um ano, eu gostaria de centrar aqui